No vídeo anterior eu mencionei que Constantino, aliando-se à igreja, namorando e posteriormente casando com ela, ela abandona ao Senhor Jesus e o seu governo e passa a estar debaixo do governo estatal de Roma, aonde Roma então vai iniciar aí as suas regras para a igreja. E nós vamos historicamente ver isso, né? E eu falei que Constantino ele proibiu o Senhor Jesus de trazer as regras apostólicas ali que a igreja vinha mantendo pelo um período de 300 anos intactas, né? Mas esse proibiu, que eu digo, não é literal. Obviamente ninguém proíbe o Senhor Jesus de nada. Quando Herodes diz para o Senhor Jesus, eu tenho o poder de te soltar ou de te crucificar, o Senhor Jesus responde, nenhum poder tem sobre mim que do alto o Pai não tenha te dado. Então, Constantino é outro instrumento de Deus com poder sobre ali. Depois, no concílio de Nicéia, o próximo concílio, as escrituras, a Igreja Católica vai traduzir e escrever a Bíblia Sagrada, tudo com permissão de Deus, obviamente. Mas por que Deus permitiu esse governo promíscuo casar com a igreja falsa? Lembra das 10 noivas, 5 sobe, 5 ficam, né? Então a falsa igreja vai ficar aqui no arrebatamento. A verdadeira sobe, a falsa fica, né? Eu sei que muitos irmãos não acreditam no arrebatamento, né? Acho que o Senhor Jesus vai vir, a igreja vai passar para a grande tribulação. Não tem problema, isso não nos separa da doutrina da volta do Senhor Jesus. Ambos cremos na volta do Senhor Jesus. Eu vou trazer esse assunto mais para frente também sobre o arrebatamento. Mas essa proibição, obviamente, ela é com permissão de Deus. Então, o Senhor Jesus agora ele não governa mais a igreja, ela é independente, ela é governada aí pelo seu amante, que deu liberdade para ela, vai dar cargos políticos, etc., que é Constantino. Mas por que isso? Vamos ver nas escrituras o porquê disso. Bom, com a morte dos apóstolos, por 3 séculos ali, no primeiro século, final do primeiro, os apóstolos foram morrendo, o apóstolo Paulo ele começou a deixar claro como a igreja ela andaria, né? Como ela andaria? Apostasia, o abandono da fé, o amor se esfriaria. Ele profetizou o andar da igreja, né? E o quanto a grande maioria se desviaria da fé para seguir fábulas. Tudo isso está profetizado nas cartas. Nós não vamos entrar nos pormenores pelo tempo, né? Mas vamos ver essa questão histórica da igreja hoje, prostituída, né? Com esses escândalos todos, que não é a igreja do Senhor Jesus na prática, no testemunho. Sim, existe irmãos salvos que pecam contra o Senhor e se envolvem, estão lá dentro, né? E o Senhor vai adverti-los, vai tratá-los, né? Vai corrigi-los. Existe irmãos salvos dentro da igreja católica, das protestantes, das neopentecostais, das Hare Krishnas, aí existe, onde o Senhor Jesus ele é anunciado como quem veio para perdoar os nossos pecados, ressuscitou e nos ressuscitará, pode uma alma ser salva nestes lugares. Bom, vamos ver o que diz Timóteo, 2 Timóteo 2:20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro, prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, aqueles pequenos irmãos ali que se reuniam como igreja do Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz em Mateus 18, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Aqueles poucos irmãos dos primeiros séculos que se reuniam no nome do Senhor Jesus, embora as escrituras relatem em Atos 2 uma conversão de 3.000 pessoas, mas a igreja reunida, guiada pelo Senhor Jesus, é relatada e descrita por poucos irmãos. Então, embora esses irmãos eram salvos, eles não davam o testemunho, preferiam ficar às margens ali por medo dos judeus e depois, posteriormente, por medo do Império Romano.
Então essa pequena comunidade que seguia o Senhor Jesus como cabeça de uma forma mais ampla, ela foi sendo substituída por uma grande comunidade cristã que não tem um compromisso com o Senhor Jesus, deixou ele de fora das suas ações como assembleia. Ali nas reuniões das igrejas, os homens decidem politicamente, hierarquicamente, eclesiasticamente, o que vai ser estatutos, normativas daquela religião ali. Começando então por Constantino, e a gente vai historicamente desmembrar ali os acontecimentos, né? Bom, em 1 Coríntios, que é a nossa guia de fé e prática, as doutrinas apostólicas, elas são nosso guia de fé e prática para aqueles que querem, como nós lemos em Timóteo agora há pouco, né, ser vaso de honra, né? Numa grande casa há vasos de honra e vasos também de desonra, né? E se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado e útil para o Senhor. Então aqueles que querem ser vaso de honra, eles vão estar fora dessa grande casa relatada em Timóteo, né? E vão estar como nos 3 primeiros séculos, aonde os judeus, que era a grande casa religiosa de Deus, o povo de Deus era os judeus. Jesus Cristo, o Senhor, veio como rei para os judeus e eles o crucificaram, o rejeitaram, né? Formando um novo povo que seria a noiva do Senhor Jesus. E essa noiva também se tornou uma grande casa que rejeitou o Senhor Jesus. Mas os sinceros vão se afastar dessa grande casa. Mas por que Deus permitiu Constantino entrar no meio e parar de perseguir a igreja, que é o que ele fazia? Então vamos ver nas escrituras porque o Senhor Deus permitiu que Constantino tirasse o poder do Senhor Jesus sobre a igreja através dos dons ministeriais dados ali para edificação, como nós lemos em Efésios. Efésios 4, né, verso 11. Assim ele designou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestres para edificação do corpo de Cristo. Então, o Senhor Jesus como cabeça coloca ali os dons ministeriais. Porque o Senhor Deus permitiu que o governo de Cristo fosse tirado da igreja. Lembramos que quando Herodes disse para o Senhor Jesus lá em João, na crucificação, eu tenho poder de te soltar ou de te crucificar, o Senhor Jesus disse, nenhum poder tem que o Pai não deu para ti sobre mim. Então por que esse poder foi dado a Constantino agora, né? Que vai fazer uma bagunça aí na igreja do Senhor Jesus, doutrinária, né? Moral também. Bom, vamos ler então o que diz as escrituras, porque elas nos orientam em tudo, elas deixam tudo claro, limpo, maravilhoso, né? 1 Coríntios 11, verso 19 diz: e até importa que haja heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. Então, isso que vai acontecer, que é a grande casa, que é a degradação total da igreja, no seu testemunho prático, que nós lemos anteriormente em Timóteo, já havia focos quando o apóstolo Paulo está vivo. Isso que ele vai profetizar, assim, nos últimos dias, né, é verbo futuro, né, haverão, o amor de muitos se esfriará, haverão falsos mestres, amantes de si mesmo, amantes do próprio vento. Tudo isso que existe hoje, que o apóstolo Paulo profetizou, já havia focos. E aqui, em 1 Coríntios 11, ele está combatendo um foco, né? Começou a haver heresias e ele disse, importa que essas heresias existam, é importante que elas existam. Para quê? Sinceros se manifestem. Então, conforme a grande casa foi surgindo, como a árvore no jardim do Éden, para que a sinceridade de Adão na sua obediência se manifestasse, precisava de uma árvore que desse a opção dele não obedecer ali a Deus, né? Então, essa grande casa que é a falsa igreja casada ali com o futuro anticristo, vamos dizer assim, muitos anticristos já houveram, né? É para que os sinceros se manifestem. Muito poucos são os sinceros que vão estar fora desse sistema. No próximo vídeo continuaremos aí com essa série dos dons ministeriais que edificam a igreja através da autoridade do nome do Senhor Jesus. E essa ruptura, onde nós tínhamos nos primeiros 3 séculos uma igreja bem expressiva,
onde o Senhor Jesus era o cabeça, e posteriormente ao quarto século há uma igreja que foi se degradando ali, se casando com o Estado, né, e deixando de lado a autoridade do Senhor Jesus. Então a gente continua no próximo vídeo. Se inscreva no canal, toque no sininho e vamos lá na palavra do nosso Deus.